Então, é que o nosso trabalho não é jogar, então é um pouco diferente, eu acho. Porque eu falo por experiência própria, porque eu tenho a minha experiência como músico, né? Ô, Ale, E eu sempre toquei muito, eu só tocava o dia inteiro, curtia muito. E depois que eu mas comecei a levar isso como trabalho, não foi tão legal, entendeu? Entendi, legal. olá, meu nome é Rodrigo Terron, estou aqui no podcast Proxy. Eu sou diretor de operações na Rocket City e eu não estou sozinho. E pela primeira vez eu faço a abertura do episódio. Thaísa Candela, seja muito bem-vinda. Olá, Terron, tô super feliz por estar aqui de volta, né? Nosso emprego de volta, como você fala, né? Então, estamos aqui na terceira temporada do podcast Proxy. Eu sou Thaísa Candela, com H, 2 S, acento no I, 2 L's no Candela. E eu sou Developer Relations Expert aqui na Rocket City. Boa, Thaísa. Conseguimos chegar na terceira temporada, não trocar os hosts, a vaga é nossa. E hoje a gente está com a empresa aqui muito, muito, muito legal, né? Será que tem uma galera que assiste a gente que joga, Será? Não Thaísa? sei, mas eu acho que seria muito legal, antes da gente falar sobre essa empresa, contar pra galera que talvez chegou nessa terceira temporada sem ter passado pelas outras, o que é o podcast Proxy. Terron, conta aí pra gente. Perfeito. Então, o objetivo aqui ele é muito simples. O podcast Proxy tem por objetivo trazer aqui o dia a dia das empresas, né? Ter uma discussão de alto nível com lideranças técnicas e decisores mostrando como as coisas de fato funcionam no dia a dia da empresa. Então, é como se fosse aquele... Eu vou mudar a frase terceira temporada, é como se fosse o mapa do tesouro da empresa. Você quer ter sucesso, você quer crescer na tua carreira, você quer assumir um papel de liderança, é importante você entender como as empresas estão estruturadas, né? Como as decisões são tomadas. E aqui a gente fala sobre isso. Então, toda semana a gente convida uma empresa e a gente passa por um tema técnico, obviamente, mas falando sobre boas práticas, sobre como de fato é o dia a dia, e enfim, é sempre muito divertido receber as empresas aqui, e tenho certeza que esse episódio também vai ser, né, Thaísa? Mas, sem mais delongas, quem é ou qual é a empresa que vai participar aqui hoje com a gente? Maravilhoso. Como o Terron já deu spoiler ali no começo, né? Se a galera gosta de game, nós estamos recebendo a Gamers Club, que é uma startup que promove o esports, esportes eletrônicos, acho que é assim que fala, né? Eles vão explicar um pouquinho melhor pra gente. Eles conectam jogadores e ajudam eles desde da sua trajetória inicial até eles se tornarem jogadores profissionais. Ou seja, é muito mais do que promover jogos, do que conectá-los, mas sim contribuir com o desenvolvimento, com a evolução e com a carreira dessas pessoas. Eles também tocam na comunidade brasileira, mas também América Latina, e estão rumo ao cenário mundial, a se tornar uma baita de uma referência mundial e não apenas América Latina. Eles promovem torneios, cenários competitivos voltados para CS e para muitos outros jogos que eles também vão contar aqui pra gente. Então, se você curte CS ou curte outros jogos, provavelmente você vai se interessar pela Gamers Club também. Não só como tecnologia, mas como usuário, né? Além disso, eles também fazem transmissão de campeonatos e são o único parceiro brasileiro da Riot no Brasil. É pouca coisa, né, Terron? Fracos, fraquíssimos. E hoje, diante de tudo isso que eu comentei com vocês, o desafio técnico que nós vamos aprender um pouquinho mais com eles, como que eles solucionam essa questão, é sobre o desenvolvimento voltado para a produção de alta carga. Ou seja, desenvolvedores e desenvolvedoras que no momento de desenvolver, eles consigam de fato saber qual que é o comportamento do código deles dentro de um cenário de produção com muito mais carga do que se a gente estivesse simplesmente ali num cenário de staging, né? Se a gente só tivesse num cenário de testes sem ter realmente uma noção de como vai ser o comportamento. Então, um baita desafio e, assim, uma escala altíssima que eles recebem, uma porrada gigantesca que eles recebem todas as vezes que tem campeonatos e pessoas jogando ao mesmo tempo. E quem que a gente recebe hoje, Terron? Muito bom, Thaísa. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, acho que vale falar um pouco dessa indústria, né? A Rocket City tem também se aproximado, na verdade... Todo desenvolvedor, toda desenvolvedora tem aquela coisinha assim, é um pouco gamer, né? E essa comunidade, Thaís, não sei o quanto você acompanha, mas eu tava lendo esses dias que ela já passa de 90 milhões de pessoas que jogam algum tipo de jogo no Brasil. Então, assim, é quase meio Brasil. É muita gente, né? E aí, obviamente, que toda plataforma que lida com esse público, que é muito grande, tem um desafio gigantesco, né? E para falar sobre isso, a gente recebe aqui o Alê,
E a gente recebe aqui o Carlos de Paula, mas quando o Carlos for se apresentar, e eu vou começar por ele não vai falar Carlos de Paula, ele vai falar o nickname dele nos jogos, e eu fiquei sabendo que ele é um atleta, um verdadeiro atleta do jogo. Fala aí, Carlos, seja muito bem-vindo. Pois é, meu nick aí no mundo dos jogos é Viol. Eu não sou um atleta, eu fui um atleta lá no passado, 2001 até 2011, que foi minha carreira. Tem um tempinho bom aí. E eu sou de Belo Horizonte, tô morando em Sorocaba hoje em dia. Eu joguei mais profissionalmente durante por volta de 2004 até 2011. A versão do CS não era nem a que tem agora, então era a versão 1.6. Eu cheguei a jogar em alguns times grandes, a gente ganhou alguns campeonatinhos. Um dos times foi o MBR, em 2010, que é um time famoso de CS. E eu comecei a trabalhar profissionalmente com tecnologia, com desenvolvimento de sistemas em 2007. Uma empresa me deu uma oportunidade super legal como trainee. Tenho quase 14 anos aí, então tem um tempinho bom aí que eu trabalho. A minha última experiência foi numa startup de Belo Horizonte chamada Melius, que é uma startup de cashback. Eu fiquei lá durante 5 anos, entrei lá, tinha 20 pessoas e eu saí, tinha umas 200, então eu acompanhei um crescimento bem legal lá. E lá eu fundei o time de infraestrutura. Então, a gente tinha uma necessidade de mexer um pouquinho mais com a arquitetura e com a parte de infraestrutura. E eu acabei fundando esse time aí e ficando lá durante uns 5 anos. Então, Black Fridays com dezenas de requests aí a mais, tipo, cargas gigantescas, assim, foi bem legal, foi uma experiência bem legal e agregou bastante, assim. E aí eu, conhecendo já estando no meio aí de jogos há mais tempo, eu já conheci o pessoal que fundou a Gamers Club. E aí, já tinha um namoro aí, desde a fundação da Gamers Club, eu já tinha um contato com a galera pensando no desenvolvimento. Aí em 2019, eles me chamaram de novo e eu entrei para ser o VP de engenharia aqui da Gamers Club. Então, hoje eu lidero o time aí de engenharia e de desenvolvimento aqui da Gamers Club. Sensacional. Isso é muito legal. Então, como você começou como usuário e virou desenvolvedor do time. Muito legal, Carlos. E, Ale, seja muito bem-vindo também. Ale já é o seu nickname, pelo que me falaram, então fica à vontade aí para se apresentar. Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Alexandre Sequeira, na verdade, mas todo mundo me conhece com Ale já. Não só dos tempos de GC aí que a gente se chama pelos nicknames, mas também dos outros tempos de outras empresas, todo mundo me chama de Ale. E eu sou desenvolvedor desde 2012 mais ou menos, mas eu tive uma experiência também com infraestrutura antes. Trabalhei num data center, aprendi muito sobre sistemas operacionais, redes, VPNs, todas essas coisas de infraestrutura. Mas eu percebi que eu gostava mesmo de desenvolver software mais, assim, e daí eu me adentrei nessa questão e acabei... minha primeira oportunidade eu comecei a desenvolver uma startup junto com meu irmão e com o Patrick, nosso sócio, aí a Yugo, é uma startup focada em automação de sistemas financeiros para empresas. E lá eu também lidei com um ambiente de alta carga, assim, muito, e de repente, né, começou a crescer muito, e crescer muito. Então eu criei uma casca aí de como escalar as coisas, desenvolver para produção. E depois, meu filho chorou aqui, né? Tudo bem? Manda ver. Tá. E depois só que assim, eu não sou muito do cenário de financeiro, a empresa acabou virando isso, então eu resolvi ir para as coisas que eu realmente gosto mais, que são educação e games, são as minhas duas paixões. E aí depois eu fui ser CTO da Gama Academy, também uma empresa do ramo da educação. Fui quase 2 anos lá, até que surgiu a oportunidade de vir para a GC para dar uma ajuda aí na infraestrutura. Hoje eu estou liderando o time de Foundation da GC, que não é só infraestrutura, mas também a gente está focando em criar padrões de arquitetura, bibliotecas, coisas que ajudem os desenvolvedores a produzir mais. Né? Muito bom. Seja muito bem-vindo, Ale, seja muito bem-vindo, Carlos. É uma honra ter vocês aqui com a gente no podcast Proxy. Tenho certeza que a gente vai falar aqui de muita coisa legal. Eu já vou direcionar para a Thaísa
A primeira pergunta, Thaís, manda bala. Maravilhoso. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho do background de vocês, assim, que é um background bem pesado, né, de outros cenários, e vocês dois falaram sobre cenários que vocês vivenciaram que tinha uma alta carga, né? Antes da gente falar de fato do desafio de carga da Gamers Club, eu queria que vocês contextualizassem um pouquinho pra gente o que fez a Gamers Club nascer. O Carlos falou que já tinha proximidade ali com os fundadores, então a gente sabe que todo negócio nasce para sanar alguma dor. Então, de onde veio a ideia do Gamers Club? Qual a dor que de fato essa empresa nasceu para sanar? E quanto tempo ela tem, né? Falando tanto de plataforma quanto de empresa em si. Legal. A GC, a gente chama aqui de GC, a Gamers Club, ela surgiu em 2016, só que o sistema, a base do sistema surgiu lá em 2011 com um dos fundadores da GC, o Memelo, que ele está no nosso time ainda até hoje, ele trabalha na parte de desenvolvimento também, um pouquinho na parte de infra e na parte de segurança. Esse sistema chamava XCL, lá em 2011, quando ele criou. E ele era exclusivo para campeonatos. E aí, em 2016, surgiu a ideia da GC, ele entrou com a XCL como um dos fundadores, junto com 3 outros fundadores, o Felipe, com o nick Wert, que ele tinha alguns servidores de CSGO, o Gabriel Fallen, que também é bem conhecido na comunidade aí, com a Games Academy, que era uma plataforma de ensino para os jogadores de CS, e o Yuri Fly também, que está com a gente, é o nosso CEO, trampando com a parte mais de operações. Eles 4 fundaram a GC, e as dores que a galera tinha na época, tinha essa questão de aprendizado, que o Gabriel Fallen pegava bastante, assim, tinha uma demanda, os servidores não eram tão bons, então a galera tinha muita dificuldade com uma estrutura legal para jogar, para entrar e curtir. E tinha uma questão também da comunidade que a gente ataca bastante, que é uma comunidade não tóxica, porque nos jogos a gente tem um perfil de toxicidade que a gente trabalha bastante, assim, a gente tem um perfil de toxicidade 0, a gente atua bastante, assim, em cima disso, e na época também era uma das dores, assim, da comunidade. Então o pessoal fundou a GC principalmente para resolver essas dores. Então, quais eram os principais produtos ou o que a Gamers Club oferecia? Eram os campeonatos. Já tinha essa pegada fortíssima de comunidade como tem hoje? Como que era essa diferença em relação ao que tem hoje, logo no início? Legal. A gente tinha essa parte de servidores, que era um dos principais, porque os próprios servidores da fabricante do jogo tinham uma qualidade menor, o que a gente chama de TIC 128, então envolve bastante a qualidade assim, do servidor. A parte de aprendizado. Essa parte de aprendizado, no passado, hoje em dia a gente consegue achar conteúdo no YouTube muito fácil, mas no passado não era tão simples. Então o Fallen, ele trouxe uma pegada e uma construção de comunidade desde a época que ele criou a Games Academy, antes mesmo da fundação da GC. Então toda essa criação de comunidade, assim, ela já veio na fundação porque foi uma agregação de algumas plataformas que surgiu o clube de jogadores, surgiu a Gamers Club. Não, perfeito. Era exatamente, né? O que oferecia, o que de fato tinha naquela época, né? Então, sensacional. E realmente, né? Muita gente às vezes não para pra pensar que, sei lá, o primeiro vídeo no YouTube foi lançado em 2005. A gente hoje tem uma gama de conteúdos disponíveis, gratuitos, de compartilhamento de conhecimento, que há um tempo atrás isso não era parte da realidade das pessoas, né? Vou compartilhar aqui o que eu sei, vou criar um conteúdo, vou criar um vídeo, vou postar isso gratuitamente, né? Então, de fato, é uma realidade muito diferente. Então, é super legal você trazer essa questão de como que era, para agora a gente, de fato, né, falar um pouquinho mais sobre a parte técnica. Então, dessa época, o que vocês podem contar pra gente sobre quais eram os principais desafios técnicos que vocês tinham, quais eram as tecnologias que vocês utilizavam, né? O que existia de infraestrutura para conseguir fazer a entrega, né? Que eu imagino que era muito diferente do que vocês têm hoje, né? Para aguentar as porradas que vocês recebem.
Com certeza. Bom, a gente já evoluiu bastante desde lá, né? Inclusive, eu entrei na GC há uns 2 anos, então tem algumas coisas que eu nem sei daquela época, mas imagino que tinham muitos git pulls direto no repositório para fazer deploy, tinha alguns scripts, algumas crons executando para fazer um deployzinho lá e detectar se teve alguma alteração. Com certeza tinham algumas gambiarrazinhas assim que é, desde que eu entrei e a gente até pegou algumas coisas, a gente já corrigiu algumas coisas também e evoluiu algumas coisas nesse sentido. A parte de servidores também, antigamente a gente hospedava 50 servidores de CS no máximo. Hoje em dia o nosso pico passou de 1.000 servidores simultâneos só de uma parte do sistema, que é a nossa parte de lobby, que as pessoas entram e se conhecem, mas tem outras também de campeonatos, for fans, e isso a gente está falando só de CS, porque também tem outros jogos. Então, uma estrutura bem robusta, assim, desde lá. Caramba, 1.000 servidores, estão falando só de CS e só da galera se conhecendo. Nesse ambiente de comunidade mesmo, né? Caramba, Sim. muito bom. E Ale, quando que você entrou na Gamers Club? Conta pra gente um pouquinho de como que era nesse momento. Então, eu entrei na GC faz 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E no momento que eu cheguei, tinha muita indisponibilidade dos servidores, principalmente do site. E a gente tinha algumas soluções para esses problemas que eram meio unortodoxas, né? Não ortodoxas. Que eram, por exemplo, botões no admin que serviam para reiniciar o site. E daí a gente começou a trabalhar, quando eu entrei, né, a gente começou a trabalhar nesses pontos de trazer mais disponibilidade, mais coisas automáticas, a gente colocou check de saúde em todos os sistemas e a galera do desenvolvimento também melhorando o sistema, melhorando queries, rapidamente a gente estabilizou, assim, acho que não demorou muito mesmo, poucos meses, e hoje é outra vida, a gente está muito mais focado em trazer funcionalidades novas, a equipe está muito mais produtiva por causa disso, né? Apaga menos fogo, mas ainda é uma coisa que a gente está trabalhando, tem coisas ainda muitas coisas para se arrumar. Mas era um momento bastante crítico. A pandemia tinha acabado de começar e as pessoas não poderiam sair de casa muito, então o volume do site aumentou muito de repente, assim, entendeu? Então foi uma pancada meio do nada, assim, Muito né? bom. Pô, bem legal. Eu fico imaginando o impacto que vocês tiveram realmente na pandemia, né? Não que não tinha muitos jogadores, mas acho que no começo da pandemia, e a gente também percebeu isso na educação, as pessoas passaram a consumir mais, enfim, obviamente, conteúdos de casa, interagir a partir de casa. Então, imagino que esse crescimento assim deve ter sido algo do tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E seria legal, assim, a nossa comunidade que acompanha o Proxy sempre tem muito interesse de entender o que tem por trás das plataformas, né? Então, assim, quais tecnologias, o que vocês estão utilizando, se era uma coisa e virou outra recentemente. Conta um pouco pra gente, Carlos, enfim, vai da stack da Games Club. Boa, legal. Como eu falei, a gente veio de uma outra plataforma chamada XCL, que ela foi desenvolvida em PHP. Então, tem alguns resquícios dessa outra plataforma, mas o que mais restou dela foi a própria linguagem, o PHP. Então, a gente já refatorou, já passou por muitas reformas aí no código. E, ao longo do tempo, algumas partes foram sendo reconstruídas com Go, Golang. A gente tem algumas coisas com Node, JavaScript. Tem algumas coisas com Python, Ruby, Crystal, tem algumas coisas assim, porque acabaram passando pessoas que foram desenvolvendo alguns serviços nas linguagens que elas dominavam, e hoje a gente tenta manter uma stack base, que é o PHP e Go, mais na parte do CS, e a gente tem também a outra plataforma, que é uma plataforma de multigaming, que a gente chama aqui dentro, que são de outros jogos, tem uma stack mais JavaScript. E para novos serviços, a gente trabalha mais na stack JavaScript, com Node e
e essa parte mais JavaScript com React, com TypeScript. Muito legal, muito legal. A gente sempre vai contando, né, as tecnologias que já passaram aqui pelo Proxy. Acho que é a primeira vez que a gente fala de Go, né, Thaís? Acho que sim, acho que chegaram a falar de alguma coisinha muito pequenininha de Go em algum outro proxy, mas de que realmente faz parte da stack, assim, principal, acho que é o primeiro. Muito legal. E a gente vai falar um pouco, enfim, desses desafios, né, da relação com o infra. O que vocês usam também aí do lado de infra, de serviços, enfim, como está a estrutura? Então, a gente tem duas estruturas de aplicação, que uma é no mesmo data center que foram servidores do CS aqui no Brasil, que é onde a gente tem o maior pool de máquinas nosso, que é uma estrutura que a gente está descontinuando em breve, que tem um orquestrador de containers chamado Swarm, não sei se vocês conhecem. E a gente tem o nosso site de CS e muitos serviços dele ainda rodando nessa estrutura. E a gente tem uma outra estrutura que é Cloud, que é na AWS, que roda Kubernetes. E a gente tem toda a estrutura multigame instalar e uma parte da estrutura do CS também instalar já, tá? E aí a gente tem a parte de estrutura dos servidores de CS, que a gente tem on-premises aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, em Dallas e se eu não esqueci de nenhum, acho que Miami... Tem alguns lugares, né? Isso é bem legal, Ale. Acho que você pode até falar um pouco mais sobre isso nos bastidores. O Ale estava falando um pouco, né, dos desafios relacionados à latência mesmo, né? E latência, acho que você está lá jogando, acho que, eu não sei se é certo, 1 milissegundo, mas qualquer latência que tem pode impactar no resultado, né? E aí quando você fala de um torneio, você fala de uma competição, é super importante ter 0 latência, né? Então seria legal vocês falarem um pouco sobre isso, que é um desafio tecnológico também, né? De distribuição de servidores aí ao redor do mundo e está muito associado à escala de vocês enquanto plataforma. Eu acho que é principalmente na questão de levar para outros países, né? Porque latência é um negócio que, claro, é melhorável, você consegue alterar rotas e deixar mais rápido para determinadas regiões, mas quando é muito longe, não tem jeito, vai ter latência. Então, a gente, para trazer uma região nova, um lugar que é mais longe do Brasil, a gente tem que colocar servidores perto dessas pessoas para eles jogarem, né? Ou até otimizar a rota, né, Ale? Para que a gente consiga um usuário do interior do Amazonas se conecte, ou um argentino, um chileno, se conecte nos nossos servidores também e tenha uma latência aceitável para que consiga jogar aí legal. Isso é muito legal, né? Porque outras aplicações talvez não tenham esse desafio, né? 1 milissegundo numa aplicação X, numa aplicação Y, pode ser que não impacte nada quando você fala de uma plataforma orientada ali ao tempo real, né? E a milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo. Isso pode ser assim, fatal, né? Pode alterar um resultado, pode fazer a pessoa, de fato, perder ou ganhar, enfim, influencia diretamente. Com certeza. E ainda tem outra questão que a gente tem que ser resiliente, porque vamos colocar que a gente está executando a final de um campeonato nacional de CS e cai no meio da partida. No meio, tá 1 contra 1, naquela tensão e cai o servidor. Aí é um problema também. E a gente sabe que a internet brasileira tem alguns probleminhas, né? Então essas coisas não acontecem, não. Não acontece no Brasil, não. A gente tem alguns desafios que, inclusive, a gente tem que preparar a aplicação, preparar os servidores, o jogo, para que ele consiga se recuperar se acontecer isso. Então a gente tem algumas coisinhas legais aí em cima disso também. Legal. E essa é a minha próxima pergunta para vocês, né? A gente tá falando... A gente deu uma ótima contextualizada sobre, beleza, como que nasceu a Gamers Club, com qual dor ela de fato queria sanar, né? Como que era mais ou menos ali no começo, né? Como que é que você falou, Ale? Todas as soluções não ortodoxas, né? E eu imagino que, tipo, isso é assim, não imagino, né? Eu sou dev também, tipo, é extremamente natural, né? Isso acontecer, principalmente quando a gente tá evoluindo, né, com uma tecnologia. Vocês também falaram sobre as linguagens, né? As tecnologias são utilizadas na parte do desenvolvimento, o Carlos trouxe isso e o Ale trouxe um pouquinho ali da questão de infraestrutura do que tá sendo mudado, né, dessa nova questão aí, utilizando AWS, Kubernetes, enfim. E aí, a minha próxima pergunta é justamente sobre o momento mais atual. Vocês hoje têm mais ou menos 150 colaboradores, e só o time técnico é composto de 60 pessoas, né, bastante gente.
Então, assim, existem diversos desafios que eu tenho certeza que vocês enfrentam, tanto relacionado a time, a paralelizar e etc, tal, quanto de tecnologia por todas as porradas que vocês já falaram que vocês recebem e toda a criticidade que vocês têm, como o Carlos acabou de falar, né? Você tá na final de um jogo, tipo, existem técnicas, né? Existem atalhos, existem estratégias que são criadas para isso. Então, eu queria começar justamente pela parte das estratégias que vocês podem contar pra gente que vocês adotam e depois a gente fala um pouquinho mais sobre os desafios de time. Eu acho que são vários momentos, a gente já teve alguns momentos, como a Ale falou, de quedas constantes, inclusive quando eu entrei também, a GC tinha um problema de queda que toda noite, quando tinha pico de acesso, toda noite não, mas algumas noites, a galera tinha que entrar lá e reiniciar porque dava alguns problemas e tal, a gente conseguiu criar uma resiliência, a gente trabalhou com bastante monitoramento para entender onde que estavam os problemas e com base nisso detectar e arrumar. A gente teve alguns pontos também com relação ao crescimento do time. Quando eu entrei, a gente tinha umas 15 pessoas no total de tecnologia. Hoje a gente tem mais de 60, contando engenharia, o time de desenvolvimento, produto e o time de dados. Isso então, que, o Carlos, você falou que você estava de férias, ele começou aqui nos bastidores e falou, pessoal, tô voltando de férias e eu nem sei, mas eu sei que o time cresceu. Então... eu sei que tem 60 mais, assim, mas eu não sei o número exato. Porque o time cresceu, entraram algumas pessoas em produto e em data também. Então, a gente teve alguns desafios, alguns momentos. A pandemia também foi um momento crucial de crescimento bem grande assim de acesso. E também a gente está trabalhando com o crescimento de outros jogos também. Então, a gente tem alguns desafios técnicos que a gente tem outra plataforma, então a gente está enfrentando algumas questões também que exigem bastante monitoramento para a gente trabalhar nessa nova plataforma. Carlos, você trouxe várias questões nessas últimas falas, o Ale falou um pouquinho da infraestrutura ali, você falou um pouquinho das tecnologias que são usadas no desenvolvimento, e aí vocês comentaram sobre, por exemplo, estamos na final de um jogo, e as coisas não podem simplesmente explodir, né? Porque senão, enfim, é ódio, né, na audiência. Então, para garantir que isso não vai acontecer, e você falou várias vezes sobre resiliência, conta pra gente, na prática, o que vocês fazem, tanto para saber que está para acontecer alguma coisa, né, para vocês conseguirem ter essa informação antecipada, quanto o que de fato vocês fazem de ação, né? Aí tanto você quanto o Ale podem contar pra gente um pouquinho quais são as principais estratégias, as técnicas que vocês utilizam, e aí falando de maneira mais técnica mesmo, né? Legal, show de bola. A gente tem uma estrutura desde a infraestrutura até a aplicação para mitigação de problemas. Então, quando eu falo infraestrutura, envolve desde um anti-DDoS, algum sistema mais de segurança assim, e até múltiplas rotas para a gente evitar alguma queda, até a aplicação que a gente trabalha com bastante monitoramento, a gente trabalha bastante com esquemas de segurança para que e sistemas de fallback para que a gente evite problemas. A parte de monitoramento eu acho legal abrir para o Ale aí para ele falar um pouquinho sobre as ferramentas e sobre o fallback também, Ale, acho que faz sentido você puxar. Além sobre finais de campeonato, e além de a gente ter a nossa infraestrutura segurar vários problemas, a gente tem um outro lugar separado, longe, que é para casos de emergência, caso a conectividade não esteja boa no nosso data center principal, que a gente roda as partidas lá. Inclusive, teve uma partida muito importante do campeonato feminino, do Masters feminino, acho que foi 2 semanas atrás, que tinha dado um problema numa fibra no Rio de Janeiro, que estava dando problema para uma das jogadoras. E daí a gente rodou essa partida no site de contingência. E vocês conseguem identificar isso hoje em tempo real, Ale? Assim, por exemplo, na hora vocês notaram ali, já fizeram essa virada, com ela jogando sem ela parar de jogar? Como foi isso? Não, nesse caso, os jogadores e jogadoras entram antes no servidor, alguns minutos antes, para testar. Tá? E aí a gente tem que tomar essa ação antes. Tá? Então, todos os jogadores entraram e uma estava com ping inaceitável, 200 ms. Não estava dando certo, só uma das jogadoras, inclusive. E daí a gente virou pro site de contingência, mas se fosse no meio da partida, que seria pior, né? Então, tá no meio da partida e começa a ficar lag.
o nosso servidor de campeonato, eles, round a round, eles tiram um backup do como tá a partida. Então a gente consegue parar a partida e transferir elas do mesmo jeito que estava, mesmo estado, para um outro servidor. Então ele fica lá, round a round, fazendo backup e mandando para a nuvem. Fazendo backup e mandando para a nuvem. Então mesmo que a gente perca o data center total, no pior das coisas que podem acontecer, a gente consegue levar para outro lugar a partida e dar continuidade, né? Acaba que não é tempo real, a gente tem que pausar o jogo e transportar os jogadores para o outro servidor, porque a parte dos servidores não está na nossa gestão completa, servidores de CS, então tem esse trabalhinho, mas a gente consegue recuperar a partida no estado que ela estava. Isso é um trabalho que a gente fez. E o que vocês usam de ferramenta de monitoramento aí, Ale? Tá, hoje a gente está usando o New Relic para monitorar mais os pormenores aí da aplicação. Tem uma rota, por exemplo, que ela tá lenta. Aí a gente quer saber exatamente o que, né? Fazer a orquestração dos miúdos do código lá para entender o que está acontecendo. A gente usa o New Relic. E a gente também tem Grafana e Prometheus, que a gente usa para olhar as aplicações, utilização de RAM, utilização de CPU, mesmo métricas de negócio, quantidade de pessoas conectadas, tem muitas métricas que envolvem essa parte. Como a gente tem duas estruturas, tem umas coisas que são duplicadas ainda. Logs, por exemplo, a gente usa, numa das localidades a gente usa Greylog, na outra a gente está usando CloudWatch, e a gente usa Sentry para detectar erros não esperados e alertar os desenvolvedores. E agora a gente está colocando uma outra ferramenta que é para fazer um check de resiliência, que é o One Platform, e a gente está integrando em toda a nossa plataforma para medir cada processo, cada coisa, se está funcionando ou não, e ter uma administração disso, né? E acho que tem mais uma coisa, eu acho que é Zabbix não, como que era o nome? IntelliGraph, tem mais um pedacinho lá, mas eu não lembro direito qual que é a ferramenta, que é só para ver, aí é monitoramento da estrutura física para ver se tem algum alerta de hardware que a gente usa. Por exemplo, já aconteceu de um disco parar de funcionar, uma RAM, ou pior, já aconteceu de uma placa-mãe parar de funcionar. Caramba! É raro. Aconteceu uma vez, né, viu? Lady Murphy, né, tipo... Sim, foi... Aposto que não foi num dia tranquilo, assim. Foi... Não foi muito, porque era uma máquina que era importante. Imagina. Ô Ale, você falou no nosso ensaio ali nos bastidores também, que o teu time, né, a equipe que você faz gestão, ela desenvolve também algumas soluções internas para dar suporte para o time de desenvolvimento. Seria legal você falar um pouco sobre isso também. Então, a primeira coisa que a gente fez é mais na questão de ferramentas, né? A gente criou a estrutura da nuvem da AWS e a gente criou todo um ferramental para lidar com o Kubernetes. Então, a gente tem Helm para fazer os deploys, já com todos os tipos de configuração, de autoscaling, de health check, de Vault para esconder os segredos da aplicação, senhas, essas coisas. E a minha equipe cuida dessa ferramenta e disponibiliza para os desenvolvedores. Então, para eles subirem uma aplicação nova na AWS hoje, é basicamente um arquivo YML que tem lá no repositório. É só escrever, disponibiliza certificado, faz tudo. Então, tudo que precisa para subir uma aplicação. E agora a gente está expandindo a equipe, é coisa nova. Estamos trazendo as pessoas ainda, juntando. Tem algumas pessoas já, né? E que é para lidar mais com a questão de arquitetura. Porque a gente quer que o conhecimento do software ele distribua mais entre a equipe. Então, a gente não quer que o mesmo erro que a equipe X cometeu 2 anos atrás aconteça na equipe Y ano que vem, entendeu? Então, a gente quer ter uma distribuição, mais um ferramental já mais pronto, exemplos de como se fazer as coisas, entendeu? De maneira que a gente sabe que vai funcionar, exemplos comprovados. Isso envolve o quê? Envolve fazer uma wiki interna, tech talks? Quais são Quais são os métodos que vocês vão utilizar justamente para aumentar esse compartilhamento de conhecimento? Wiki interna foi uma coisa que a gente já fez, estamos começando a preenchê-la agora. A gente tem alguns repositórios de bibliotecas, e aí a ideia é dar uma incrementada neles, fazer o pessoal usar mais essas bibliotecas, né? Uhum. Que tem coisas que às vezes tem biblioteca, mas o pessoal de uma certa equipe não sabia e fez, coisas desse tipo, né? Então a gente precisa realmente espalhar, ajudar.
E Tech Talks a gente está fazendo também mensalmente. O pessoal da equipe inscreve as talks deles lá. E aí a gente tem upvote, né? A galera escolhe lá qual que quer assistir e a pessoa faz o Tech Talk, né? Sensacional. Já tivemos várias coisas, né, Viu? O que que chamou sua atenção aí? Conta aí. Cara, teve várias coisas. A gente tem muita apresentação de coisas que um time faz para outro time, então acho que isso é bem legal, assim, tem um compartilhamento de informações, assim, bem legais para trabalhar com o desenvolvimento das pessoas dos times, não só para compartilhar coisas legais, para não repetir problemas do passado, mas para desenvolver a galera que tá, os pares também, né? Então, acho que isso é uma parte bem legal. Legal. E eu acho Isso é que bem. agregando também parte do trabalho desse time é trabalhar com a qualidade de software também, né? Porque quando a gente fala de muita gente mexendo na mesma base, a gente tem que se preocupar bastante com testes automatizados, a gente tem que preocupar com uma base. Eu costumo brincar com a galera que se fui eu ou se foi o Ale que escreveu um código, independe. Eu acho que a gente não tem que saber quem escreveu o código ele tem que ser único e a gente tem que ele tem que Poder funcionar por confiar, si só, né? né? Então, Tem que ser um código isso. Tem que dar para ler o código e entender também, né? Tem essa. Isso O que eu ia código não é feito perguntar. só para a máquina, né? É feito A para os outros gente. desenvolvedores que vão vir depois ler e dar manutenção. Então, a gente sempre fala muito aqui no Proxy sobre documentação, sobre, cara, o README, como funciona assim, né? Porque são temas super importantes, né? A gente fala que vai além ali, né, da capacidade técnica, né, de só criar o código, mas também pensar no coletivo, né? Em como esse código é compartilhado entre as outras pessoas. Legal. A gente tem um pensamento que todo mundo tem acesso a tudo aqui dentro, todos os repositórios. A gente não se prende a um time desenvolver só em um repositório. Então, a gente tenta manter as documentações o mais perto do código possível, para que a galera não precise acessar um lugar ou outro. E, além disso, a gente sabe que documentação é aquele negócio que costuma ficar defasada, né? Se a gente não deixar bem pertinho do código, ela fica defasada. Então, a gente está indo bastante na linha do Swagger, para gerar uma documentação para APIs, por exemplo, uma documentação mais automática, para não depender muito de manutenção e não ficar muito defasado. A gente tem também a Wiki, que o Ale comentou um pouquinho mais cedo, que a gente está começando a centralizar algumas documentações lá, e a gente também usa a stack lá da Atlassian, a gente usa bastante o Jira, então tem uma documentação de histórias, de tasks lá dentro, e a gente também usa o Confluence para algumas documentações. Algumas até a gente está migrando para essa wiki. E tudo que vocês estão falando está totalmente ligado a um tema central, né? Então aqui só para relembrar, né, que é desenvolvimento voltado para a produção de alta carga, né? Então a gente falou muito sobre, beleza? O que representa alta carga para vocês, né? Por que o cenário ele é propício à alta carga, né? E isso e não só continuamente, mas também em várias porradinhas, né, que vocês recebem, né? Vários picos. Eu imagino que os gráficos de vocês, assim, de entrada de usuário deve ser muito. Apesar de ter gente sempre ali, né, se conhecendo e tudo mais, vocês tenham picos de fato nos campeonatos e tudo mais, né? Imagino que seja dessa forma. E a gente agora falando um pouquinho mais sobre a questão do desenvolvimento, né, do cenário que vocês têm ali, que vocês proporcionam para os desenvolvedores, e aí a gente sempre cai num dos assuntos que eu mais gosto, que é Developer Experience, né, que é a experiência de quem está desenvolvendo ali, tanto que tem um time, né, do Ale que é de Foundation, né, que é de fato como que a gente consegue entregar a melhor experiência para quem está desenvolvendo, né, para que a pessoa possa desenvolver com mais segurança e tudo mais. E aí eu queria entrar nesse ponto justamente de vocês falaram sobre a pessoa que está desenvolvendo precisa ter uma noção de como que vai se comportar isso quando estiver em produção. E às vezes, tipo, quando a gente vai fazer ali os testes na nossa máquina, a gente não consegue reproduzir essas cargas. Então, o que vocês oferecem, né? Vocês como time ali e você, Carlos, como estratégia, né, ali dentro do desenvolvimento, no dia a dia do desenvolvimento, como que vocês tratam exatamente esse ponto, né? Como que o desenvolvedor e a desenvolvedora conseguem saber qual vai ser o comportamento num ambiente de alta carga? O que vocês fazem em termos de teste? O que vocês garantem num pipeline de deploy, por exemplo, para garantir que a pessoa vai fazer o deploy e ela vai ser barrada se alguma coisa não tiver
nos conformes, né? Respondendo a pergunta, tem várias coisas que a gente faz para tentar melhorar essa questão de ter menos incidentes, né? Principalmente em features novas que às vezes a gente não quer que o teste de carga seja em produção necessariamente, né? Primeiro, a gente está influenciando os times a usarem teste automatizado, isso é uma questão que eu acho que já quase todos os times estão fazendo já, para garantir que a funcionalidade faz o que a gente quer, né? Isso é um ponto. Agora, a outra questão ela continua fazendo o que a gente quer em grande concorrência? Então, a gente tem um padrão de fazer os testes de carga e comitar no repositório os scripts dos testes de carga, tá? Quando são coisas críticas, assim. Depende muito, né? Mas, e também a questão do pessoal saber que as tabelas às vezes são grandes e tal, então eles têm acesso à leitura das tabelas para saber quantos registros tem dentro das tabelas para na hora de fazer uma query em desenvolvimento ela rodar em produção também, né? A gente atua bastante com Code Review também, então a gente tem uma política de Code Review que é dentro do time e a gente expande também para a tribo para que seja feito o Code Review. A gente reforça bastante o refinamento técnico para que depois de priorizadas as coisas a gente trabalhe com refinamento e o time inteiro participa, cada squad e o seu contexto participam para a gente já preparar algumas coisas, para a gente evitar o TDD, que é o teste depois do deploy, né, que é o famoso que alguns times trabalham aí, mas a gente tenta prevenir e a gente trabalha bastante com teste. Então tem alguns testes implementados com pipeline e um time de QA também trabalhando em testes end-to-end para que sempre trabalhando com automações de testes end-to-end para que a gente evite problemas. E quando você fala de testers, a gente está falando de testers manuais e ou automatizados? A gente prioriza automações e a gente deixa aberto para que, se os times precisarem, esses QAs eles ficam dentro dos times, e se os times precisam de um teste mais profundo, eles pedem ajuda para os QAs. Mas eles têm todo mundo tem bastante autonomia aqui dentro para que peça ajuda para quem puder ajudar. Então, não depender só de um QA, se depender... A gente tem um time específico aqui que não é muito comum em outras empresas, que se chama LeagueOps, que é um time que cuida da gestão de campeonatos, a comunidade que trabalha com campeonatos, e se um time de desenvolvimento precisar chamar um LeagueOps para ajudar num teste, a galera está muito presente assim e a galera se ajuda bastante. Então, acho que testes manuais e a qualidade é a responsabilidade de todo mundo, e não só dos QAs. Os QAs atuam mais com automação. E a gente tem equipes também trabalhando com feature flag, então às vezes libera uma funcionalidade apenas para a equipe da GC, a gente testa todo mundo junto, na hora, a galera gosta de jogar na quarta-feira à noite, todo mundo, entra a equipe inteira para jogar, então é um bom momento de testar funcionalidades novas. Né? E a gente tem os serviços replicados também no ambiente separado de staging. Então a galera pode subir lá também para fazer esses tipos de teste de carga lá também. Isso é muito legal, assim, vocês trazerem nesse nível de detalhe pra gente, porque quando a gente desenvolve para algo, e vocês não só trabalharam na Gamers Club, né, vocês trabalharam em diversas outras empresas, se você, como desenvolvedor e desenvolvedora, não consegue reproduzir um determinado cenário, e até pensando em teste, né, tipo, será que eu consigo reproduzir aquele incidente? Tipo, se eu não consigo, assim, eu vou fazer o fix às cegas. Então é muito legal saber que vocês conseguem proporcionar para o desenvolvedor e para a desenvolvedora esse ambiente justamente para que a pessoa consiga estar mais segura de que quando ela fizer um deploy, além de ter um pipeline preparado para isso, ela de fato conseguiu testar, né? E o Carlos até mencionou desse time que está ali como um suporte. Então, passei pelo QA, consegui reproduzir na minha máquina, mas eu ainda quero fazer uma validação porque isso aqui é extremamente crítico, né? Então, sensacional, assim, saber que tem essa preocupação com a developer experience nesse nível, né? A gente quer também evitar aquela máxima, na minha máquina funciona, né? Então a gente tenta seguir bastante a ideia de one click run, one click install, e o desenvolvedor ou o QA, um comando, roda o ambiente, a gente tenta seguir bastante isso. Sensacional. Reproduzir, replicável, né? De fato, você replica. Isso, no nosso caso é o make up. Na maioria dos repositórios, make up funciona, entendeu? Eu acho que tem um tema que a gente sempre fala aqui também no Proxy e que é muito forte do lado tech. E aí vocês, acho que tem uma...
enfim, uma intersecção entre o lado tech e o lado gamer, que é o tema de comunidades, né? Então, assim, como é, né, a relação com as comunidades, né? E imagino que a Gamers Club deve também promover muitas ações de engajamento dessa comunidade, e aí até como curiosidade, né? Como essa intersecção, né, entre a comunidade dev e a comunidade gamer. Eu acho super legal. Aqui na Rocket a gente tem um time muito forte de tech, mas esse time tem um servidor gamer que todo mundo joga diversos jogos. Então, a gente, enfim, eu mesmo de vez em quando entro ali, jogo alguma coisa com o pessoal, é super bacana. Boa. Como vocês mesmos falaram, a comunidade gamer e a galera que joga no Brasil é quase metade da população brasileira. Então a gente vê que gamers eles estão muito ligados à tecnologia. O nosso público, tem muita gente que faz faculdade de tecnologia, então o público gamer no geral tem bastante ligação, assim. E é legal que a gente sempre priorizou essa comunicação muito direta com a comunidade, porque a gente também faz parte da comunidade. Então, temos jogadores aqui, temos pessoas que nunca jogaram também aqui na GC, interessante isso também. Mas a gente está muito próximo da comunidade, então a gente tem vários times que tem uma ligação super direta. Um time de transmissão, por exemplo, que está completamente ligado e recebendo comunicação com a comunidade em tempo real, assim. Então a gente foca bastante nessa participação da comunidade. E é até legal que a gente tem uma comunidade muito boa que numa pesquisa de produto que a gente faz, a gente tem um retorno muito legal, uma amostragem muito legal. A comunidade participa bastante do produto e dá muita ideia pra gente. Então, essa parte também é bem construtiva, assim, bem boa. Como que vocês coletam essas sugestões? O legal é que, assim, por exemplo, o Carlos, ele joga e desenvolve, né? Então, ele tá lá na call do CS e alguém já fala, imagino que ele coloca, mas assim, vocês têm algum meio oficial, né, de coleta? Como isso entra no backlog? Eu acho que é super legal entender. Boa. A gente tem um time de produto que trabalha mais próximo dessas pesquisas, mas a gente não tem limitação tal pessoa só faz isso e tal pessoa só faz isso. Então a gente já teve um exemplo de um desenvolvedor que ele é ativo bastante na comunidade, assim, e ele mandou um tweet perguntando quem animava responder umas perguntas, e ele mesmo rodou essa pesquisa, ele estava rodando um produtinho novo, e ele mesmo rodou essa pesquisa, coletou o resultado, montou a apresentaçãozinha e mandou ver. Então a gente tem esse tipo de produto que é mais responsável por isso, mas a gente usa bastante o Twitter, a gente usa o Discord, a gente tem uma comunidade no Discord que tem umas dezenas, centenas, eu não sei exatamente o número, mas milhares de usuários aí. E a gente tem também a nossa própria plataforma que a gente usa para chamar os jogadores para responderem pesquisas. E aí a gente usa Google Forms ou qualquer outra ferramenta de formulário assim para a gente coletar um feedback. E a gente usa também o Hotjar, que é uma ferramenta legal para monitoramento, mapeamento da tela, e também lança umas pesquisinhas por ele também. É uma ferramenta legal que a gente usa. Legal. Quando a gente fala de público dev, pelo menos, e aí eu queria saber como que é no caso de vocês, a gente tá falando de um público bem tech-savvy, né? Tipo, uma galera que já tá muito relacionada à tecnologia, às vezes é mais perspicaz em relação ao produto que tá utilizando, às vezes é até mais crítico, né? Quem coda um site, por exemplo, entra num site e já começa a reclamar de um monte de coisa. Eu, quando codava Android, né, como dev Android, eu entrava nos aplicativos e ficava falando, tá, esse componente, nossa, esse comportamento tá estranho. Porque, querendo ou não, né, a gente constrói essas aplicações, a gente também começa a reparar em coisas que a gente não repararia se a gente não tivesse por trás de aplicações como essas, né? Então, quando a gente fala de gamers, são pessoas que às vezes passam muitas horas na frente do computador, são pessoas que estão sempre utilizando aplicações novas. Muitas das vezes essas pessoas também são, como que a gente fala, que gostam de ser as primeiras a utilizar, tipo, saiu alguma possibilidade de teste, a pessoa já tá lá, early adopters, né, como a gente chama. E aí eu queria saber de vocês, porque
como a gente tem uma audiência dev, a gente recebe muita, como você falou, né, ideia de produto, ideia de feature, e até questões relacionadas à segurança da informação. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Sim. como que é lidar com esse público gamer, se eles também são tech-savvy desse jeitinho assim, e como que isso influencia no produto de vocês, além do que você já trouxe pra gente, Carlos. Legal. Sim, eles são tech-savvy, são bastante. E isso é bem legal. Eu acho que isso ajuda a gente a receber feedbacks um pouco mais precisos, até pensando em segurança. A gente já, um desenvolvedor, ele explorou uma falha de segurança, falou com a gente, fez um reporte, já ajudou a gente na correção. Inclusive a gente está pensando num programinha de bug bounty aí, então em breve devem vir novidades aí. Spoilers, galera. Spoilers. E a gente recebe muito feedback de muita qualidade. Então, tem esse ponto positivo, porque a comunidade, como a gente está muito próximo da comunidade, a comunidade também ajuda. Teve até um plugin de browser que foi criado recentemente por uma pessoa que não é da GC e que faz alguns improvements, um boosterzinho na Gamers Club. Então, a comunidade desenvolve também para Gamers Club, e a gente está até tem algumas ideias também de rodar hackathons para a comunidade, para usar nossas APIs e tal, que tem algumas ideias legais assim para trabalhar com isso. Muito legal. E aí, nesse sentido, eu tenho uma curiosidade, Carlos. Assim, quando vocês estão recrutando, né, e conversando, ser o jogador é um diferencial, né, no processo seletivo? Cara, eu acho que tem que gostar do business e tem que acreditar no business. O nosso próprio VP de produto, ele não era um jogador, um fã, acompanhava esportes no passado, ele entrou e hoje ele é a pessoa que mais joga, todo dia tá jogando. Que legal. Então ele fez uma imersão forte assim e hoje ele joga bastante. Então, vamos colocar que a pessoa tem que gostar de jogos e tem que acreditar no modelo de negócio. Eu acho que isso não só para gamers, mas eu acho que é importante a pessoa, em outros negócios também, acreditar no negócio, porque acho que ela tem mais prazer com isso e ela acaba tendo mais resultados. Não pode ser aquela isso. pessoa que vai chegar na entrevista de emprego e vai falar assim, não, porque meu filho joga um monte, porque minha filha joga um monte, eu não gosto, porque isso faz mal pra cabeça dela, né? Tipo, aí não dá certo, né? Realmente aí não vai... Pois é, essa pessoa vai entrar e vai acabar não sendo muito feliz aqui, porque não é um negócio que ela acredita, né? Você só fala, provavelmente é o assunto do dia, né? É os torneios, é os jogos, é os campeonatos, é o competitivo. Eu imagino que é algo assim que vocês vivenciam o tempo todo, né? Sim, a gente acompanha bastante e acho que a galera que tá aqui dentro, a maioria gosta bastante. Mas a gente realmente tem pessoas que não jogam e que mas acreditam no modelo. E aí né? uma perguntinha que todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com alguém que trabalha com jogos, é que, em geral, a gente gosta de jogar, posso dizer por mim, mas não é meu trabalho. E aí, quando vira trabalho, de alguma forma, assim, vocês já sentiram que, não tô afim de jogar hoje, sabe? Tipo, não, sabe? Tipo, tá saturado ou não? Na verdade, a vontade de jogar só aumentou. Então, é que o nosso trabalho não é jogar, então é um pouco diferente, eu acho. Porque eu falo por experiência própria, porque eu tenho a minha experiência como músico, né? E eu sempre toquei muito, eu só tocava o dia inteiro, curtia muito. E depois que eu comecei a levar isso como trabalho, não foi tão legal, entendeu? Legal. Eu imagino, a gente no dia a dia, lidando com educação, a gente sempre vê, né, a realização das pessoas e fala, cara, como é incrível contribuir, né? Imagino que também quando você, principalmente, assim, você veio do game, né? Você jogava e tal, e aí quando você vê a galera, enfim, crescendo no game, ou mais pessoas sendo impactadas, deve ser um mix de sentimentos, assim, muito interessante. E antes de ir para a última pergunta,
que aí é sobre o futuro, né, do que vocês estão construindo aí de tecnologia, que eu imagino que vocês ainda têm diversos desafios, né, de escalabilidade, desafios de infraestrutura. Queria ouvir um pouquinho sobre isso de vocês, mas antes eu só queria comentar que em um dos nossos momentos aqui, a gente falou sobre essa questão de que vocês dois trabalharam em outros segmentos de mercado de tecnologia, e vocês agora trabalham numa empresa que está diretamente ligada a jogos, né? A promover os jogos, a promover jogadores, né? Evoluir é um trabalho educacional, de certa forma, também, né? Ali em relação à carreira dos jogadores. Por mais que não seja desenvolvendo os jogos, mas vocês são representantes da Riot no Brasil, por exemplo. Então, assim, vocês estão ligados diretamente, né, a empresas de jogos e tudo mais. E eu acho muito que tem pessoas que estão nos assistindo que talvez tenham sonho e que talvez acredita que nunca vai conseguir trabalhar numa empresa de jogos. Então, antes da gente ir para a última pergunta, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essa galera que talvez tem muita vontade, Carlos, que já joga, por exemplo, como você, mas que não tem ideia de que algum dia, pô, como que eu vou unir as minhas duas paixões, que é programação e jogos? Ó, a resposta disso é bem simples. vagas.gamersclub.com.br. Eu não sei se eu posso divulgar aqui. Geralmente no final eu pergunto, né? Eu falo assim, agora é a hora que fala das vagas. Ele já se adiantou. Maravilhoso, tá tudo certo. Ó, para trabalhar a gente tem vagas abertas. Eu acho que essa é uma das portas. E não, eu acho que é bom frisar que muitas vezes a gente liga ao desenvolvimento de jogos em si. Então entra num negócio mais baixo nível, num negócio mais matemático, mas a gente também tem a parte mais web, a parte que muita gente está muito acostumada, com tecnologias que muita gente está acostumada. A gente também tem coisas que são mais baixo nível, e a gente tem pessoas que trabalham mais nisso, mas também a gente tem toda a parte web que, pô, todo mundo está trabalhando aí hoje em dia. Então, existem oportunidades no mercado para trabalhar em ambos, assim. Acho que esse é o recado principal. E temos vagas. Muito bom, muito bom. Tem muito JavaScript, galera, lá. Eles falaram, ó, PHP, Go, JavaScript, né? Não é necessariamente C++, C. Minha dica é não se acanhe, coloque seu repositório no GitHub público, faça open source. Ah, não tem oportunidade de entrar numa empresa. Não importa, faça seu projeto, coloca no ar. Quando for se inscrever na nossa vaga, manda, que a gente olha com carinho. Tá? Muito bom. Se inscreva nas vagas, sem medo. Maravilhoso. E aí a minha pergunta, então, sobre o futuro da tecnologia da Gamers Club. O que vocês estão planejando, né? Imagino, como eu falei, a tecnologia nunca para de evoluir, então a gente nunca pode parar de aprender. Então, o que vocês estão planejando aí de próximos passos que vocês podem contar pra gente? Um pouco mais de spoiler. Dar uma ajustada na arquitetura, né? Dar uma unificada na arquitetura, porque a gente tem muitas equipes fazendo coisas diferentes, com objetivos de negócio diferentes, e a gente quer ter uma estrutura que dê uma alinhada em como se fazer. Por exemplo, o nosso time de fronts já teve a iniciativa, por exemplo, de escolher uma tecnologia só para fazer o front, para a gente conseguir aproveitar melhor os componentes. Então a gente tinha uma grande biblioteca de componentes nessa tecnologia, mas a gente tinha fronts feitos em outras tecnologias. Então esse time já se juntou e está tudo sendo migrado para essa única para aproveitar melhor os componentes. Então agora a gente quer também fazer isso com back-end, com infra, deixar organizado, deixar escalável, deixar fácil para o desenvolvedor focar no que é importante, que é fazer funcionalidade e trazer resultado, né? Não ficar apagando fogo todo dia. Não que esteja acontecendo isso, mas às vezes tem alguns fogos para apagar, né? Mas a gente quer reduzir isso ao máximo, né? Maravilhoso. Boa. Muito bom. E com o tamanho do time também, a gente tem que se preocupar bastante com essa parte de muita gente mexendo nos mesmos repositórios e até divisão de serviços por times. Então a gente tem trabalhado um pouquinho nisso também. Pensando em alta carga e sistemas com tolerância a falhas, a gente tem que olhar bastante para filas, para sistemas distribuídos, para cache memória, cache CDN, para aguentar bastante carga. Então a gente tem investido bastante nisso. A gente tem alguns desafios de internacionalização também, que a gente vai enfrentar e a gente está enfrentando, tanto a nível de linguagem, quanto a nível de múltiplos data centers, que tem alguns desafios legais em cima disso também. Então,
tem bastante desafio aí pela frente. Desafio não falta, Desafio né? não falta, isso aí. significa que também não faltam episódios de proxy pra vocês voltarem, olha só, pra vocês contarem outros desafios super legais que vocês enfrentam aí dentro também, então já fica o convite pra vocês. Vai ser um prazerzaço. Rocket City é um exemplo aí também de comunidade voltada para desenvolvimento, tem feito um trabalho super legal aí com a comunidade, então é mais que um prazer aí a gente tá presente aí de novo. Agora só falta o nosso challenge, então. Rocket City vs Gamers Club no CS. Que dia, Terron, que dia. Bom, o desafio tá lançado, então. Muito bom. Ale, Carlos, cara, incrível. Assim, acho que a terceira temporada já começou muito boa, né? Eu fico super feliz. Você que acompanha aqui o podcast Proxy, parece que foi ontem, né, que a gente veio aqui com aquela primeira vez pô, a gente tem trazido tantas empresas tão legais, então queria muito agradecer, né, a participação de vocês pô, parabenizar o trabalho. Acho que a indústria de esportes, de games, cara, ela é gigantesca e tem, assim, contribui, né, para a sociedade de uma forma muito importante, né. Eu particularmente, acho o trabalho de vocês um trabalho, assim, muito, 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 muito legal. E topo com certeza trazer vocês aqui para contar as novidades daqui a pouco, né, Thaísa? Vou estar aí em outras temporadas falando de novos desafios tecnológicos. Enfim, as portas estão sempre abertas. O que a gente tiver a condição de construir junto, definitivamente faremos. Legal. Tem mais algum recado que vocês querem deixar aqui pra gente? Carlos, quer deixar mais algum recado além de que tem vagas? Não, é mais agradecer mesmo pela oportunidade, dizer se alguém quiser procurar, tô no LinkedIn, Carlos de Paula, trocar uma ideia não só sobre jogos, mas sobre tecnologia, e não só sobre vagas, vamos trocar ideia. Eu acho que comunidade de desenvolvimento é muito unida também, assim como comunidade gamer, e a gente adora trocar ideia sobre coisas, tecnologias que a gente usa, tecnologias que a gente pode usar, então só procurar aí que a gente... Se quiser chamar no X1 também no direto. Aí pode ser na Gamers Club, aí cadastro na Gamers Club, lá também tem Friends, só me adicionar lá. É só mandar o link, né? A gente joga um X1 também. Vou adicionar vocês lá depois também na Gamers Club pra ver o que vocês conseguem me ajudar, entendeu? Nesse sentido. Aí a gente vai direcionar pra parte de Academy, tem conteúdo desde iniciante pra até o Pro. É só entrar lá, tem uma parte. Maravilhoso, já sei o que eu vou fazer nos meus finais de semana. Muito obrigada, Carlos. Eu acho que se juntar eu e a Thaísa numa dupla de dois vai dar muito ruim. Terron, não fala isso, a nossa reputação tá em jogo, cara. Como assim? Olha a audiência. Enfim. A gente somos falsos nerds, Thaísa. Aceita. Muito bom, Ale. Qual a mensagem que você quer deixar pra gente? Eu quero que os desenvolvedores olhem com frequência a nossa página de vagas, porque ela está sempre sendo atualizada, com novas vagas. Muito bom. Tá direto, assim. Sempre tem vaga nova. Vagas. Não desista, não tem a sua. Olha a semana que vem, que pode ser que tenha. Muito bom, muito bom. Maravilhoso, galera. Quero muito agradecer também a presença de vocês aqui. Foi muito especial, eu passaria mais horas aqui conversando com vocês. É muita experiência, né? Super obrigada mesmo por abrir as portas da Gamers Club, da parte tecnológica, né, pra gente, que sem dúvida esse conhecimento não está sendo exposto em outro lugar. Então realmente é uma honra gigantesca receber vocês aqui. Espero muito receber vocês novamente para contar sobre outros desafios e até mesmo coisas que vocês solucionaram nesse meio tempo, né, entre esse episódio e o próximo. E para você que tá aí, eu quero muito pedir para que você deixe o seu like, se você gostou, claro, pra gente saber, né, o que a gente tá acertando, o que a gente pode continuar fazendo aqui nessa terceira temporada do Proxy. Também quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas possível, né, todos os amigos e amigas que você conhece, que você realmente sabe que vão curtir esse assunto, games e tecnologia, tudo junto e misturado. Eu diria que vejo vocês na próxima semana. É isso aí, galera. Até mais.